Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula, sou do podcast Jovem Cristão e hoje nós estamos aqui para mais um dia de live de salmos, isso durante a quaresma. Vou deixar que os meus irmãos se apresentem para você. Boa noite, gente. Eu me chamo Robert. Olá, pessoal. Me chamo Ellison. Então, o nosso salmo de hoje é o Salmo 12. Salmo 12. Alguém quer iniciar? Estamos reunidos Então. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos abençoe mais esse dia e que essa palavra venha para ser sinal de salvação para nós, que seja sinal também de conversão, de mudança de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também pelo nosso anjo da guarda, para que ele nos fortaleça e nos proteja durante essa caminhada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E já te convido a pegar sua Bíblia no Salmo 12 e junto com nós rezar. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, de todo vos esquecerei de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a angústia da minha alma? E dia após dia a tristeza no coração. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, para que meu inimigo não venha dizer, venci-o, e meus adversários não triunfem no momento de minha queda. Eu que confiei em vossa misericórdia, ante possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quero convidar a cada um se colocar como um filho amado. Um filho amado, aquele que foi escolhido. Ontem falamos sobre, a gente finalizou a live de ontem falando sobre os chamados e os escolhidos. Então, peço que nos coloquemos como filhos amados, que é o que somos, filhos amados de Deus. E eu quero pedir que o Senhor venha com o Santo Espírito dele sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, sobre quem vai assistir, sobre quem vai ouvir ainda. E possamos refletir sobre o que esse salmo nos pede a refletir. O que ele quer nos dizer? Muitas das vezes, no silêncio de Deus, a gente acaba pensando que ele nos esqueceu. Porque, às vezes, em muitos momentos, a gente está passando por uma situação complicada, uma situação conturbada, e
A gente sabe que Deus ele trabalha no silêncio também. E às vezes a gente está num momento tão agitado, tão complicado, tão conturbado. Às vezes o dia foi conturbado e às vezes acabamos deixando com que essa agitação, essa turbulência toda, a gente acaba esquecendo que Deus ele trabalha no silêncio. Mas a gente tem que lembrar que Ele está ali, que Ele está ali, que Ele está trabalhando. E o Salmo, ele nos pede para que a gente confie no amor de Deus, que a gente se lembre do quanto fomos amados. E em meio à luta, em meio à agitação, em meio à turbulência, esse salmo nos lembra que a gente tem que se alegrar em Deus, confiar na salvação dele, confiar que dentro desse amor que ele tem por nós, por cada um de nós, é acreditar que nesse amor ele cuida da gente. Muitas das vezes eu já eu digo assim de experiência própria. Muitas das vezes eu me agitei em diversos momentos e eu continuo fazendo isso às vezes. Às vezes a gente esquece um momento conturbado, um momento agitado e muitas das vezes eu me coloquei como uma pessoa, eu fiquei desatenta. Muitas das vezes eu costumo fazer isso. E eu fico, meu Deus, cadê? Eu me sinto muito só. Só que às vezes a gente não escuta, às vezes a gente não consegue escutar Deus dentro do silêncio. Muitas das vezes a gente precisa silenciar. O Salmo também nos convida a silenciar para poder escutar. O Salmo também nos convida a fazer nossa parte. Confiar que Deus é a salvação. Confiar que Deus ele pode fazer o que ele quiser. O salmista, ele pede a Deus o seguinte: Senhor, cadê tu? Até quando, Senhor, triunfará o inimigo? Olha, responde-me, Deus. Conserve a luz dos meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Quantas e quantas vezes a gente não pensou em desistir? Quantas e quantas vezes? E aí Deus está lá trabalhando, trabalhando. E a gente na agonia, porque aqui do lado onde eu moro, a gente chama de agonia, se agonia. A gente fala assim, a gente se agonia e acaba metendo os pés pelas mãos. E aí a coisa vai ficando pior. E vai virando aquela bola de neve. Chega um momento em que a gente, meu Deus, eu não aguento mais. Aí chega um momento em que a gente precisa, é aí que precisamos nos colocar aos pés da cruz do Senhor. Se colocar, silenciar e ouvir o que ele tem para nos dizer. Porque ele tem, ele faz, ele tem. Então, eu convido a cada um a se colocar aos pés da cruz do Senhor. Que possamos sempre nos colocar aos pés da cruz, deixar ser lavado por esse amor, pelo preciosíssimo sangue dele. Sem Deus a gente não consegue. Sem Deus não dá. É por isso que precisamos estar sempre buscando forças dele.
forças em Deus, independente do momento. E quando chega lá no momento em que Deus ele vai ajudar a melhorar aquela situação, a gente não possa esquecer. A gente busque também nos momentos de alegria, que a gente consiga dar força para o irmão, para o próximo, que está ali precisando também. Também possa estar passando pela mesma situação, uma situação pior. E que possamos refletir, sempre refletir, dentro do amor de Deus, do que Ele tem para nos trazer, para nos mostrar o que Ele pode fazer e vai fazer. Bem, meus irmãos, Deus nunca disse que ia ser fácil, né? Deus nunca disse que nós íamos ter, como diz o ditado, né, peito de aço, que nós nunca íamos, né, passar por problemas, passar por tribulações. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Quem não tem problema que atire a primeira pedra. Até quando, Senhor, de todo vos esquecerei de mim? Muitas vezes, né, durante as tribulações, durante as dificuldades, nós nos perguntamos: onde tu estás, Senhor? Onde tu estás? Por várias vezes, né, durante um momento que eu tive, né, um problema em 2022, que, como se diz, né, que se não fosse grupo de oração, se não fosse Deus, né, eu acho que eu não sei como que eu estaria hoje. E várias pessoas falaram: ah, você participa do grupo de oração, você ajuda na igreja e tudo, e aconteceu uma coisa dessa com você? A primeira coisa que eu falei, Jesus nunca disse que ia ser fácil. E nunca, Deus nunca falou que nós íamos ser ilesos de tribulações e ilesos de problemas. Cristão que é cristão tem suas tribulações. E é nesse momento que a gente prova mesmo a confiança de Deus. Será que eu sou cristão mesmo? Se você for cristão, você vai confiar em Deus. Você vai confiar que o Deus que nós seguimos, o Deus que nós rezamos por Ele, o Deus que está em nosso coração, que habita em nós, Ele consegue curar a enfermidade. É neste momento em que provaremos a nossa fé, verdadeiramente. É nesse momento que a nossa confiança no Senhor, ela vai ser provada. A fé é fundamento da esperança, certeza sobre aquilo que não se vê, que as orações, quantas orações eu fiz naquele momento, durante aquele tempo de enfermidade, quantas orações eu fiz, aquela incerteza, o medo de morrer, o medo de uma hora para outra, né, as coisas piorarem. Quantas e quantas vezes passou pela minha cabeça várias coisas, mas aí é que está uma coisa que, nesse momento, Deus não me deixou abalar. Ele mostrou para mim que Ele estava comigo, que foi através da minha saúde melhorar, que foi através da minha saúde mental melhorar, que foi através de tudo. Mas ai de mim se não fosse os irmãos de caminhada. Ai de mim se não fosse o dom da fé. Meus irmãos, como diz Padre Léo, né? Eu tinha dó de gente feia, mas hoje eu tenho dó de quem não tem fé, porque é a mais pura verdade. Quantas vezes nos deixamos abalar por conta de poucas coisas, duvidamos, questionamos. Quantas e quantas vezes, meus irmãos? Até quando, Senhor, de tudo vos esquecerei de mim? Deus nunca se esquece de nós. Nunca. Por mais difícil que seja
o nosso problema, Deus sempre está conosco. Deus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Por quanto tempo ainda desviarei de mim os vossos olhares? Será que nós, no momento da tribulação, nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus está conosco? Ou será que nesse momento a gente duvida? Deus nunca desvia os olhares. Mesmo debilitado, ele continuou. Padre Marcelo Rossi, a mesma coisa. No momento de maior tribulação, o que ele fez? Ele conta isso em um podcast. Ele rezou, ele fez várias novenas. Que possamos também, no nosso momento de dor, confiar, entregar para Jesus todos os nossos problemas, todas as nossas tribulações, todas as nossas dificuldades. Esse salmo vem relatar para nós sobre isso, que em toda e qualquer dificuldade, ali está o nosso Deus. Que em toda e qualquer dificuldade, joelho no chão, terço na mão. Que em toda e qualquer dificuldade, que possamos aí sim aprofundar mais na vida cristã, nas orações, na caminhada. É o que esse salmo vem nos convidar a fazer hoje. Até quando aninharei a angústia na minha alma? Por quantas e quantas vezes a gente nós mesmos provocamos o problema em nós, meus irmãos? Quantas vezes nós mesmos procuramos? Talvez o caminho não é aquele, mas a gente vai por aquele. Eu falo por mim mesmo, que em 2013 tive isso, no momento com um veículo meu. Eu tinha que entregar um veículo, só que o documento não estava todo pago. E eu tinha duas opções. Um caminho que eu ia me sujar, um caminho mais longe, mais difícil, ou um caminho mais fácil. Eu tinha essas duas opções só na minha vida, naquele exato momento. E eu via certamente que eu tinha que ir pelo caminho pior, que era o caminho que eu estava com a blusa branca, né? Eu ia me sujar, verdadeiramente ia me sujar, mas só que eu escolhi o caminho mais fácil. E no caminho mais fácil eu perdi minha moto. Naquele momento, logo após acontecer tudo, eu pensei, por que eu não escolhi o caminho mais difícil? Por causa de eu sujar minha roupa? Olha bem para você ver. Eu próprio ocasionei em mim um problema maior do que o que eu estava passando naquele momento. Mas por falta de obediência a Deus, aconteceu isso comigo. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós escolhemos as coisas mais fáceis, não sabendo que aquilo mais fácil pode ser um grande problema para nós depois, pode se tornar difícil depois para nós. Quantas e quantas vezes isso acontece com nós? A gente tem um caminho cheio de pedra, um caminho cheio de morros, cheio de barro, cheio de poeira. Ah, não, eu vou pelo caminho mais fácil, que é o caminho asfaltado, mas talvez o risco está lá na frente. Deus mostrava claramente o caminho que era para me seguir, mesmo eu estando cheio de pecados, estando cheio de falhas, de faltas, estando em dívida com o Senhor. Deus ainda quis me ajudar naquele momento, mas eu não soube escutá-lo. Quantas e quantas vezes na nossa vida também é assim, meus irmãos? Aí logo depois que acontece, a gente fica, ah, Senhor, aonde estava ti nesse momento? Mas Deus estava ali. Mas será que nós abrimos o nosso coração para poder escutar o momento em que Deus falava com nós? Ou será que a gente estava tão concentrado no problema, com a cabeça tão cheia, porque por várias vezes a gente deixa que o problema, deixa que as dificuldades tomem o lugar de Deus na nossa vida? E aí é que vem, porque depois vem dúvidas. Ah, será que Deus estava comigo naquele momento? Mas somos nós que, por muitas vezes, não conseguimos enxergar
Deus na nossa vida, não conseguimos sentir Deus na nossa vida, porque deixamos que as coisas mundanas tomem o lugar no nosso coração. Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. A gente chama Deus, mas no momento que ele vem, será que a gente consegue escutá-lo? Deus age até nas pequenas coisas na nossa vida. Mas tem hora que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque nossos olhos estão voltados para coisas superficiais. Como que nós hoje lidamos com nossos problemas? Como que nós estamos rezando hoje? Qual está sendo a nossa oração hoje? Qual está sendo a nossa visão hoje? Será que nós estamos com os olhos, mas não os olhos físicos, mas os olhos do coração, da alma, abertos para Deus? Ou será que nossos olhos estão fechados? Porque há vários problemas, há várias coisas, há vários materiais que estão tampando nossos olhares naquele momento. A gente está igual um cavalo, né? Coloca o cabresto, coloca a olheira, onde a gente só enxerga uma coisa. Será como que nós estamos hoje? Nós estamos deixando nos guiar por Deus ou pelos nossos problemas, pelo nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos, por estudos, pela internet? Como que está a nossa vida hoje? Iluminai meus olhos com vossa luz, para que eu não adormeça na morte. Iluminai-nos, Senhor. Acenda, Senhor, a luz no meu coração. Acenda, Senhor, a luz na nossa vida. Mesmo nas dificuldades, né? Mesmo com tudo que acontece, mesmo que a gente, infelizmente, por muitas vidas, né, saímos daquele caminho que, mesmo sendo difícil, no final vai ser a glória. Deus está ali conosco, porque Ele mostra para nós uma luz, assim como mostrou para mim naquele momento, só que eu não soube enxergar. Que possamos, meus irmãos, nesse momento, abrir os nossos olhos e deixar que a luz de Deus entre. Deixemos a luz de Deus entrar em nossa vida, entrar no nosso caminho, iluminar a nossa caminhada, iluminar, meus irmãos, o nosso caminhar para junto de Deus. Que o nosso servir seja um servir aberto a Deus, onde mais e mais nós possamos dar passos na nossa fé. É o que Deus nos pede hoje. E mesmo, meus irmãos, naquele momento em que nós ocasionamos o próprio problema na nossa vida, que é por muitas vezes é isso que acontece, Deus está ali. Deus está aqui. Em toda e qualquer dificuldade, ali está Deus. Um professor, no momento em que ele aplica a prova, ele não fica falando, ele fica calado ao canto, observando. Deus também é assim. Deus é nossa luz e guia, é a nossa salvação. Mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas falhas, ali está Deus. Depende de nós escutarmos. Depende de nós abrir o nosso coração, abrir a nossa vida. Depende de nós dobrar os nossos joelhos no chão, meus irmãos, e pedir. Pedir e receber, e receberei. Mas que possamos aceitar, seja qual for a decisão de Deus na nossa vida. E a gente pega aqui, ó. Se escuta o barulho do cachorro aqui, é porque meu pai tá chegando, aí eles, quando meu pai chega, ele faz esse barulho todo. Aí a gente pega aqui, ó. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouve-me, Senhor, ó meu Deus. Iluminai meus olhos com vossa luz, para que não adormeça na morte.
para que meu inimigo não venha dizer, venci-o. Aí a gente pega, lá em Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala bem assim que Jesus ele conforta o coração daquele que está cansado. Toda vez que você sentir que está deprimido, que você está angustiado, que você está se sentindo perseguido, que você não está suportando mais nada, lembre-se que Deus passou algo muito pior do que você. Muito. E que quando ele estava prestes a morrer, ele chorou sangue. Ele foi para um monte e chorou sangue. E ele se sentiu sozinho. Porque quando ele acabou suas orações, que ele voltou para perto dos apóstolos, ele viu que os apóstolos estavam dormindo. E ele falou assim, poxa, né? Pensando na cabeça assim, poxa, eu chamei eles para cá, eles estão dormindo, né? E aqui ele fala, iluminai meus olhos com vossa luz, para que eu para não adormecer na morte. A gente tem que pensar muitas vezes, não é adormecer na morte física, de alguém te matar, ou você suicidar, ou você fazer alguma coisa. É você pensar na sua morte interior, espiritual. Porque quando a nossa alma morre, não tem mais volta. Porque às vezes você pode estar se sentindo oprimido e querer se afastar. Se afastar de Deus, Deus não está olhando para mim mesmo, eu vou me afastar e para de rezar. Aí para de rezar, para de buscar Deus, revolta com Deus, esquece de tudo. E aí você vai só se matando por dentro. Você esquece de enriquecer sua alma. E como você enriquece sua alma? Na oração. O padre falou uma vez que falava assim, quando o diabo tentou Jesus no deserto, falava assim, não só de pão viverá, mas sim da palavra de Deus. A palavra de Deus, né? E o alimento que Jesus deixou para a gente a cada dia, para nos alimentar, foi seu corpo. Seu corpo e seu sangue. Ele falou, isso aqui, meu corpo. Né? Quando você comer esse pão, será o meu corpo. Quando você beber desse vinho, será meu sangue. Esse é o alimento que Deus deixou para a gente. E aqui, ó, meus adversários não triunfem no momento da minha queda. Eu que confiei em vossa misericórdia. Devemos pedir Jesus a cada dia para que ele possa nos proteger contra todos os inimigos. Todos aqueles que vêm assim atrás da gente, todos aqueles que querem machucar a gente, pede a Cristo para que ele nos proteja, para que ele nos liberte de tudo, que nos afaste dos falsos amigos, nos liberte dos opressores, dos perseguidores, daqueles que estão ali atrás da gente. Alguém colocar mais alguma coisa no coração? Então, que possamos colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos e pensar em tudo aquilo que nos aflige, em todas as coisas que nos deixam agitados, nos deixam ansiosos, nos deixam perder a fé, que nos fazem perder a fé.
Pegamos todas essas questões, todas essas coisas, e nesse exato momento, vamos visualizar a cruz do Senhor. Possamos visualizar e diante da cruz do Senhor, colocar tudo, tudo, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, a depressão, também tem esse conjunto. Possamos colocar tudo isso, mas não só essas coisas, mas como também as expectativas. Possamos também colocar as coisas por cima. Possamos colocar nossa família, as coisas por cima. Aquela pessoa que você sabe que está precisando muito, que ela tem um encontro com o Senhor. Coloca também essa pessoa comigo. Ah, mas sou eu que estou precisando. Me coloco as coisas por cima. Com o coração aberto, com humildade. Possamos, nesse exato momento, conhecer quem pode nos dar a mão, segurar nossa mão e nos ajudar a passar por tudo isso. Jesus, coloquemos aquele momento que aconteceu lá atrás, aquilo que aconteceu lá atrás, que ficou lá atrás, o que hoje ainda mexe, pode mexer, pode trazer algum resquício, pode ter ficado algum resquício que possamos colocar aos pés. Esses resquícios que às vezes nos causam tristeza, que nos causam um desânimo, que possamos também colocar os pés da cruz. O Senhor nos convida hoje a colocar tudo, tudo aos pés da cruz dele. E entender que só Ele pode nos ajudar a passar por tudo isso. Vinde a nós, Senhor. Vinde a nós, Senhor, para que possamos vencer nossas batalhas. Vinde a nós, Senhor, para que nós possamos vencer as mentes do demônio. Para que nós não caiamos, Senhor, no erro, para que nós não caiamos, Senhor. Para nós não cairmos, Senhor, em coisas erradas. Vinde, Senhor. Vinde, Senhor, pois contigo, Pai amado, eu hei de vencer. Pois contigo, Senhor, eu proclamo vitória, Pai. Vinde, Senhor. Vinde, Pai amado, porque muitas vezes estamos como os discípulos de Emaús, Senhor. O Senhor caminha conosco, mas nós não o reconhecemos, Pai. Vinde, Senhor, vinde ficar conosco, Senhor, para que possamos juntos, Pai amado, ir para a glória eterna, para que possamos juntos, Senhor, ir para a vitória, Senhor, ir para o monte. Vinde, Pai amado, pois muitas das vezes, Senhor, nós caminhamos contigo, mas nossos olhos, Senhor, estão fechados. Ah, Senhor, e naquele momento não percebemos a tua graça. Não percebemos, Senhor, o teu milagre em nós. Muitas das vezes, Senhor, estamos focados nos nossos problemas, Pai amado. Esquecemos que o Senhor é o Deus que ajuda a resolver os problemas, Pai. Que o Senhor, Pai amado, é quem dá a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Ah, Pai amado, vem transformar todo o nosso ser, Senhor. Vem transformar, Senhor, para que possamos, Pai amado, sermos mais e mais fiéis a Ti, Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, Senhor, vem ficar conosco, Pai.
Vinde, Senhor, fica conosco, Pai amado, para que assim possamos caminhar, Senhor. Para que assim, Senhor, possamos vencer. Ah, Pai amado, quantas das vezes, Senhor, eu fui desobediente. Quantas das vezes, Senhor, nós fomos, Senhor, pessoas orgulhosas, Pai amado. Nós somos pessoas, Senhor, que ocupadas demais não percebemos a Tua presença, Pai. Mas hoje, Senhor, hoje estamos aqui, Senhor, rezando, pedindo, Senhor, vem ficar conosco. Vem ficar conosco, Senhor. Vem caminhar, Senhor, conosco. Pedimos, Senhor, por este nosso mundo, Senhor, que tanto está deixando o Senhor de lado, Pai. Estão acreditando nos homens. Que tanto, Senhor, estão focados em coisas mundanas e esquecem de Ti, Senhor. Estamos te pedindo hoje, Senhor, pela saúde de Papa Francisco, Pai amado. Estamos te pedindo, Senhor, pelas nossas arquidioceses, Pai amado, para que deixem de lado a teologia da libertação. Estamos pedindo, Senhor, pelos nossos párocos, Senhor, em especial aqui pelo Padre Paulo, pela enfermidade, Senhor, dele. Estamos pedindo, Senhor, pelas nossas famílias, Pai amado, pelos nossos lares, pelos nossos empregos, pela nossa vida profissional, Senhor, pela nossa vida espiritual, Pai amado, pelos nossos sonhos, projetos. Vinde, Senhor, fazer morada em nós, Pai. Vinde, Senhor, ser o dono de tudo, Pai amado. Pai Santo, Pai amado, nós colocamos, Senhor, aos pés da Tua cruz todas as nossas dificuldades, Senhor. Todos os nossos empecilhos, Pai amado. Ah, Pai. Muitas das vezes, Senhor, o Senhor estava presente por nós, mas infelizmente, Senhor, nós não te enxergamos. Muitas das vezes, Senhor, as ocupações, Pai amado, tomando conta da nossa mente, do nosso olhar, do nosso coração, Senhor. Quantas das vezes, Senhor, nós sonhamos, mas não eram os seus sonhos. Quantas das vezes, Senhor, nós caminhamos, mas deixamos o Senhor para caminharmos, Senhor. Mas hoje estamos aqui, Senhor, lhe pedindo. Vem fazer morada na nossa vida, Senhor. Vem ser o dono de tudo, Pai. Seja o dono de tudo, Senhor. Senhor, a quem iremos nós, Pai amado? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde vamos, Senhor, se não contigo? Ah, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós queremos que o Senhor caminhe conosco, Pai amado. Nós queremos ter Jesus em nosso coração, Senhor. Nós queremos ter Jesus em nossa vida, Pai amado. Reconhecê-lo como nosso único Salvador. Ah, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Então louvarei a Ti, Senhor, por tudo que a mim foi feito. Louvado seja, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque a partir de hoje, Pai, nós vamos acreditar mais em Ti, Senhor. Nós vamos, Senhor, deixar que o Senhor reine em nossa vida, que o Senhor tome as rédeas da nossa vida, Pai. Nós vamos, Senhor. Porque pela vossa santa cruz Tu remistes o mundo, Senhor. Porque pelo vosso Filho, Senhor Jesus, porque pelo vosso Filho, Pai, nós cremos, Senhor, que o mundo há de vencer, Senhor. Há de vencer todo este mal, há de vencer tudo isso que está acontecendo, Pai amado. Porque pela intercessão de São Miguel Arcanjo e Santa Rita de Cássia, Senhor, nós cremos, Pai amado, na Tua vitória, Senhor. Nós cremos, Senhor, que pelo Teu Filho Jesus, a vitória, Senhor, será proclamada, Pai. Nós vamos proclamar essa vitória, Senhor. Nós vamos, Pai amado. Bendito e adorado seja, Senhor.
Glórias a ti, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Eu senti que devemos fazer 2 orações agora. Não sei se vocês confirmam isso. A oração de São Miguel Arcanjo e a Alma de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-me, Deus, instantemente por Deus, e vós, príncipe da polícia celeste, o poder que Deus nos conferiu, crucificar em terras e a todos os espíritos malignos que amam pelo mundo para perder as almas. Amém. Alguém quer fazer a oração Alma de Cristo? Alma de Cristo, santificai-nos. Corpo de Cristo, Salva. sangue de Cristo, inebriai-nos. Inebriai-nos. Água do lado de Cristo, salvai-nos. Paixão de Cristo, confortai-nos. Ó bom Jesus, ouvi-nos. Dentro de vossas chagas, Escondei-nos. não permitais Que nos separemos. do espírito maligno. Defendei-nos. Na hora de minha morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Alguém coloca mais alguma coisa? Quando o Edson estava comentando, falando um pouco, me veio uma música tão bonitinha, eu acho que ela é antiga, o Edson deve conhecer ela. Deixa eu pegar aqui, qual que eu fechei aqui. Deixa eu achar ela aqui. Essa aqui, ó. Quem não conhece, ela é de Rosa de Saron. Ela se chama Te Louvo em Verdade. Vou falar um pouquinho dela, que eu não sei cantar, não. Tá? Eu canto mal pra caramba. Canto nosso aqui é Lu. Na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Aí eu vou passar para cá. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Então, tipo assim, a gente pega essa música e, assim como o Edson falou, a gente tem que louvar o tempo todo. Louvar a Deus quando a gente estiver nos momentos bons. Louvar a Deus quando eu conseguir aquele carro que eu sempre queria, aquele emprego que eu sempre queria, né? E até quando faltar as palavras, como a música fala aqui, eu mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar. Quantas vezes a gente fica, eu, por exemplo, quando eu estou rezando, muitas vezes eu não consigo, eu foge nas palavras. O que eu faço? Eu só fecho os olhos e deixo Deus agir ali, de vez em quando, sai até um cantar dos anjos ali. Ou eu fico em silêncio, porque às vezes faltam as palavras. E Deus vai conhecendo aquilo que está dentro do seu coração. Ele vai ouvindo aquilo que está lá dentro de você. E ele sabe o que você está querendo. Por que ele te pede para você falar? É porque ele quer te ouvir. Mesmo que Deus já sabe. Mesmo que Deus já pegou ali no seu coração e já viu tudo que está lá dentro do seu coração. Mas ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você falar para ele. Né? E é aqui que ele fala: olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Aqui Davi já está falando para Jesus:
Olhai para mim, Deus, eu tô aqui, olha para mim. Sabe, olha para mim, eu tô aqui. Sabe? Muita gente pensa assim, igual eu já pensei muitas vezes, né? Falar assim, Deus tem muito problema para resolver, vai ficar só olhar para mim. Mas não, Deus tá te olhando o tempo todo. Sabe? Quando você começar a perceber que você tá rezando, passou ali uns tempos, tá rezando, e você vê que você não tá tendo respostas assim de Deus, que você no seu íntimo, você sente que você não tá tendo a resposta de Deus, socorre a Nossa Senhora. Ela ali. Quando você era pequeno, que você chegava perto do seu pai e falava, seu pai, eu posso ir ali na rua brincar um pouquinho? Aí seu pai falava assim, não. O que você fazia? Eu vou lá na minha mãe. Vou lá na minha mãe, vou pedir ela. Aí você vai ou no mercado, pai, compra tal coisa pra mim. Não tem dinheiro não, vou lá na minha mãe. Vou lá na mãe e vou pedir. E eu, por exemplo, fazia muito isso. Eu muito da minha mãe. A minha mãe, ela dava uma mansadinha no meu pai lá do jeito dela lá. É a mesma coisa. Sabe? Igual a Elson falou assim que Nossa Senhora que segura a mão de Deus para ele não descer a ira dele para a terra, né? E, e é isso que está acontecendo. Tipo assim, quando você precisar de um apoio, você tá vendo que você tá indo direto para Deus. E você não tá tendo aquela resposta que você precisa, vai em Nossa Senhora. Vai nela direto. Vai, você nem precisa de Deus, não, vai nela direto. Ô, Nossa Senhora, me ajuda aqui. Tô precisando disso, daquilo outro. Eu tô com um problema aqui familiar, me ajuda nisso aqui. Ô, Nossa Senhora, eu tô sofrendo por tal coisa assim, me ajuda aqui. Sabe? Tava isso não é uma piadinha. É tipo assim, São Pedro tava no céu e ele começou a ficar desesperado. Porque ele chegou, né, e ficava ali, vendo que um monte de gente subir pro céu e não tava dando conta de tanta gente subindo pro céu. E ele só correndo chegou para Jesus. Jesus, tem um monte de gente aqui, um monte de almas aqui no paraíso aqui, e eu não tô dando conta, porque tipo, eu tô ali no portão ali, tentando calcular o tanto de pessoas, mas tô olhando para trás, tem 30 pessoas subindo aqui, eu não tô conseguindo nem dar conta disso mais. Aí virou, ó, fica quieto. Olha lá quem tá subindo, ó. Ele apontou, tá lá Nossa Senhora com o terço jogado pro céu, pra terra. Tá lá jogando um terço pra terra e o pessoal subindo pelo terço. O pessoal escalando pelo terço. Aí falou assim, minha mãe, eu posso fazer o quê? Então, tipo assim, pede Nossa Senhora. Clama a ela esse socorro. Né? Jesus deu ela pra gente pra isso. Quando ele chegou lá na cruz, ele falava, né? Ele falou, eis aí tua mãe. Sabe, filho, leva pra casa. Eis aí tua mãe. Sabe? Pede socorro a Nossa Senhora. Ela está ali de braços abertos para te acolher. A todo momento. A todo momento. E ela está em silêncio. Assim como em bodas de Caná, que ela estava em silêncio o tempo inteiro e ela sentiu que estava sem vinho. Ninguém falou nada com ela. Ela simplesmente sentiu. E ela falou com Jesus. Jesus, o pessoal está sem vinho. E Jesus obedeceu ela. E eu garanto para você que quando você chegar a Nossa Senhora, que você chegar próximo a dela e falar, mãe, eu preciso disso. Não quis falar Nossa Senhora, fala, mãe, ela gosta de chamar ela de mãe. Mãe, ou mamãezinha, ou mãezinha, mãe, eu tô passando por tanta dificuldade na vida, tô sofrendo umas perseguições aí tão sinistras, tão bizarras. Mãe, eu tô sofrendo por opressão. Mãe, eu tô precisando ali passar na faculdade, eu tô estudando, mas tá dando branco na minha cabeça, eu não tô conseguindo concentrar. Eu garanto para você que ela vai interceder. Ela vai. Isso aí você pode ter certeza que ela vai interceder. E ela vai passar à frente de tudo. E ela vai direto no pai e fala: olha lá, seu filho, ó, tá precisando não. Mas ela quer escutar todo dia. Não quer escutar só hoje, não. Ela quer escutar todo dia. Ela quer que você seja insistente com ela. O nosso coordenador está colocando aqui que a esperança vos deixa de toda alegria. Romanos 15:3. Embaixo
ele colocou o seguinte: nunca deixe de acreditar que quem vive com Deus tem a verdadeira alegria. Quem busca a Deus tem a verdadeira esperança. Quem ama a Deus encontra o verdadeiro tesouro que é eterno. Louve a Deus na dor, na alegria, pois no louvor a Deus, pois no louvor Deus habita e o Espírito Santo se manifesta. Sim. E agora sobre Nossa Senhora, o Robert colocou Nossa Senhora. Só confirma a canção que eu estava ouvindo antes de entrar na live. Antes de entrar na pré-live, que a gente faz uma pré-live, a gente entra antes de dar o ok aqui, de ficar ao vivo, né? Eu estava escutando ela antes, que é aquela Ave Maria cantada pela Col de Deus. E aí, o Lucas colocou aqui também no nosso chat. Nossa Senhora sabe pedir melhor que nós, da forma melhor do que nós, porque corremos o risco de ofender a Cristo com nossos pecados na forma de pedir. Nossa Senhora muda as palavras e pede ao seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, da melhor forma possível. Gente, quem nunca ouviu falar no pede à mãe que o filho atende? Então, eu fiquei feliz. Era o Robert com essa palavra da Senhora, eu fiquei feliz, porque só concluo, porque eu também queria falar sobre Nossa Senhora. Ele colocou, ai que bom, porque eu queria colocar a canção Ave Maria como reflexão para poder a gente ouvir e refletir. E durante o momento em que o Elson e o Robert estavam falando, eu peguei o texto e comecei a ouvir, continuei ouvindo os meninos e fiquei meditando. Só confirma também que Nossa Senhora queria, Jesus queria que a gente falasse da mãe dele aqui. Então, o que fica é isso, né? Que possamos pedir a Nossa Senhora, pedir à mãe para poder o filho atender. Chamar por ela, porque ela quer nos cuidar, ela quer nos amar, ela quer dar aquele abraço, ela quer interceder por nós. Mas a gente tem que pedir, a gente tem que chamar ela. Aí a música é aquela, eu não vou cantar porque eu não sou boa em cantar. Quando sair é os meninos, é o Lucas, os meninos aí. Mas o refrão dela, mas enfim, não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. É isso, gente. Chamemos por Nossa Senhora também. O único cantor aqui é o Lucas. Pois é, Lucas, tá nos devendo essa canção no violão, tá? Não, tá estranho aqui também ser o Lucas, porque ele está com a família, está em algo, e não pode entrar para falar, mas está aqui nos ouvindo, e logo logo está aqui com a gente, refletindo com a gente também. Alguém colocar mais alguma coisa? A gente, como o Edson falou aí, né, a gente tem que pedir muito a Deus para nos livrar de muita coisa. E Deus tem livrado a gente de muita coisa. Se você for pensar bem assim, até como a gente não pede ele te livra de alguma coisa, ele te pede alguém, seu anjo da guarda. Porque quando você nasceu, Deus fala, antes de você nascer, eu já te conheci no ventre de sua mãe. E eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando você nasceu, Deus já foi lá no céu e falou com o anjo da guarda assim, ó, você vai tomar conta dele. A sua obrigação é ficar perto dele, você não vai sair de perto dele. Por mais que ele não queira, ele vai ficar ali. E Deus mandou um anjo da guarda para você. E Edson fala isso, né, Edson? Chama seu anjo da guarda, chama seu anjo da guarda. E muita gente não faz isso. A gente acha
que chamar o anjo da guarda é só criança, né? Que vai lá na catequese lá e a catequista ensina assim, vamos fazer a oração do anjo da guarda. Aí a gente vai crescendo, a gente acha que o anjo da guarda não tá mais com a gente não precisa ficar chamando o anjo da guarda, né? Esquece que o anjo da guarda é pro resto da vida. Ele só vai parar de seguir a gente quando a gente morrer, né? E outra coisa que a gente fala, tipo assim, não sei se você já passou, assim, reflete um pouquinho quando você vai sair de casa, aí quando você tá no portão, você fala assim, nossa, esqueci de pegar tal coisa assim. Aí você volta para trás e pega, por exemplo, uma chave que você esqueceu, ou você tá num caminho, assim, você tá indo pro caminho pro trabalho, alguém para você do nada e começa a conversar com você ali, um amigo para do nada e começa a conversar com você, aí fica horas conversando com você ali. Por quê? Às vezes acontece daquela pessoa te parar você ali no momento que vai acontecer algo lá na frente com você. Que já aconteceu comigo. Tava eu e dois amigos meus conversando, um amigo meu e um primo. E a gente conversando, eu tava subindo para casa e eu esbarrei com esse primo meu. Tinha muito tempo que eu não via ele. Eu esbarrei com esse primo meu na rua, a gente conversando. Foi questão de eu parar. Ele falou, oi Rocha, beleza? O carro veio correndo numa rua, muito rápido, bateu no outro e estou capotando. Nós só parou para que ele ficou olhando. Questão tipo assim, de 3 segundos. Foi o tempo de eu parar. E eu olhei pra cara dele e falei assim: imagina eu ali agora. Que eu ia atravessar a rua. Então imagina se eu tivesse atravessando a rua. Aonde que eu ia parar nesse momento? Teve um amigo meu que ele contou que ele tava indo para trabalhar e do nada uma menina falou com ele assim: para um pouquinho aqui. Olha que coisa bonitinha. Ele falou que nunca tinha visto a menina. Aí disse que a menina mostrou alguma coisa no celular para ele assim, e quando ele olhou para trás, passou um carro e bateu no outro. Quando ele olhou para a menina falou assim, deixa eu ir embora que eu tenho que ir. E vazou. Tipo assim, nem conseguiu ver o que a menina queria mostrar para ele. A menina parou ele por causa do carro. Então, tipo assim, às vezes Deus desvia a gente até de caminho. Ou às vezes a gente chega atrasado, a gente sai de casa meio, esquece alguma coisa, porque Deus te livrando assim, de alguma coisa lá na frente. É o anjo da guarda te protegendo. É o anjo da guarda te libertando daquilo ali. Ou aquela vozinha que fica no seu ouvido ali de vez em quando, que já aconteceu comigo também, de uma vozinha falar com você assim, vai por aqui, ó. Vai por ali, ó. Não vai por aqui não, vai por ali. Né? Ó, volta aqui, ó. Volta aqui. Faz isso. Aquela vozinha te chamando pra você fazer alguma coisa. É o anjo da guarda te chamando você ali. E quando você dá liberdade do anjo agir na sua vida, ele vai agir. Você tem que dar liberdade para ele. É assim com Deus também. Quando você dá liberdade para Deus agir, Deus vai libertar você de um monte de coisa. Um monte de coisa. E vai te libertar você de um namoro que não tá dando certo. E vai te libertar de um serviço que não tá dando certo. E vai te tirar de uma amizade que você achava que era seu amigo e não é. Porque às vezes você tem um amigo ali que você confiava muito que é amigo seu e você dá liberdade de Deus agir na sua vida. Deus vai lá e tira aquele amigo seu fora. Aquele que se dizia amigo seu, que não era. Deus vai lá e te liberta. Ou Deus te mostra que ele não é amigo seu. Porque se fosse amigo seu mesmo, ele não faria o que ele faria o que ele vai fazer com você. Tá ali fofocando por trás de você ali. Então Deus te livra de muitos lugares. Ou numa situação de perigo que está acontecendo com você, Deus te tira daquele lugar. Deus fala assim, vou tirar você daqui, porque aqui você está correndo risco, eu não quero você aqui. Deus vai te tirar você dali. Te prive você daquele lugar. Por mais que te doa, Deus está te privando você daquilo ali. Que às vezes aquilo ali pode te machucar. Essa, falar uma coisa, sentir algo, falar algo. Gente, eu achei aqui na minha Bíblia uma oração de consagração à Nossa Senhora. Eu acho que ela é antiga, mas eu senti da gente fazer ela.
para poder a gente conseguir finalizar, tá bom? Eu vou falando, aí você pode repetir, tá? A consagração diária, desculpa, eu tô com a garganta irritada. Consagração diária a Nossa Senhora. Ó Santa Mãe dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto como vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamento de paz e de bondade, pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço meu trabalho, as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho, para a purificação de minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade, assim seja. Então, queremos pedir a todos para que curtam, compartilhem. Estamos aqui durante a quaresma, todos os dias com o Salmo, tá? Hoje foi o Salmo 12, amanhã o 13. Convide mais pessoas, tá? Para curtir, para compartilhar, também para estar aqui conosco. E também nos acompanhe em nossas redes sociais, podcast Jovem Cristão, estamos lá no Instagram. E ouça também nossos episódios, tem episódio novo aí, tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tem link lá no YouTube, viu? Tem link aqui, lá não, aqui no YouTube. O link das redes estão aqui. Quer dizer, o link do YouTube estão nas redes. Eu me embaralhei todinha. Lucas, você tá fazendo falta, Lucas. Tá fazendo falta, Lucas. É isso. Eu tô aqui rindo aqui porque, tipo assim, a Paula tá falando e o Lucas escrevendo embaixo. A Paula tá embolando tudo. É isso aí. Eu tô me embolando todinha. Lucas, pelo amor de Deus, volta. Ah, lá, vai falando de novo, ó. Link nas redes sociais e na bio da YouTube. Viu? Ó, gente, e tá o seguinte, como a Paula tava falando, vou tentar aqui, tentar, né, resumir tudo. A Paula falou que é o seguinte, vamos curtir a gente, tá? É Aqui, ó, isso. embaixo aqui tem aqui um joinha, dá o joinha pra gente lá. Curta as nossas páginas. Tem o link da bio do YouTube nosso. A gente tá também no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok. Então vai lá, veja nossos episódios. A gente está postando direto algumas coisas nas redes sociais nossas. Na nossa página oficial, Podcast Jovem Cristão. Convide mais pessoas para assistir a live com a gente e para curtir a gente também. E fazer com que o nosso canal alcance mais pessoas além de vocês. E que tudo que a gente fala aqui chegue em outras pessoas também. É isso, gente. Vamos. Desculpa, Paulo. Não podemos esquecer também, gente, de rezar para o nosso Santo Padre, Papa Francisco. Tá? Vamos sempre aí rezar por ele. Né? Uma frase que eu vi uma vez na internet estava assim: na pandemia, um homem sozinho rezar para o mundo inteiro.
Agora o mundo inteiro reza para um homem só. Então vamos rezar para o nosso Papa, para que ele fique bom logo e volte para a sua função que Deus o deu. Desculpa aí, Paulo. Imagina, Robert, é o certo, a gente tem que rezar pelo Santo Padre Papa. Então, vamos lá. Vamos finalizar com a oração do Santo Anjo, Pai Nosso. E para que Deus derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me bate, governe e me guia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. É isso. Se inscrevam, tá? Deixem o joinha. Fechou. Lucas agora fala. Agora tu vem.